estudante do 9º ano do ensino fundamental. Sou Mônica Couto, professora de Geografia. Durante as nossas aulas de Geografia, nós estamos construindo conceitos relacionados à globalização, relacionados à divisão internacional do trabalho. E hoje, a nossa aula tem como tema trabalho e novas tecnologias. Mas antes da gente começar, eu queria te dizer onde é que a gente pretende chegar com a nossa aula. Então, juntos aqui, nós vamos reconhecer o que é a divisão internacional do trabalho e nós vamos pensar um pouco da sua evolução junto ao sistema capitalista de desenvolvimento, ao sistema do qual a maior parte dos países do mundo é parte. E uma outra coisa que vamos fazer juntos e vamos buscar nessa aula é analisar como a fase atual da divisão internacional do trabalho, ela vem modificando de forma expressiva as nossas relações trabalhistas. E antes da gente começar a dizer mesmo dessas novas tecnologias e dessa relação com as diferentes formas de trabalho, eu te convido a retomar alguns conceitos da nossa última aula. Uma última aula que tivemos lá no PET 1. Então vem comigo para a gente retomar. Aqui eu trouxe então, e você pode estar aí buscando na sua memória, o que é divisão internacional do trabalho. Quando a gente fala da DIT, a sigla da Divisão Internacional do Trabalho, a gente está dizendo da divisão produtiva que ocorre em escala internacional. E aí você deve estar pensando, divisão produtiva? Sim, a cadeia produtiva de um determinado produto, ela agora está pulverizada pelo mundo. Então, quando a gente fala dessa divisão internacional do trabalho, a gente está tentando entender como é que essa cadeia produtiva de bens e de serviços, ela está diluída aí no espaço mundial. E aí, eu chamo a sua atenção para alguns momentos que a gente conversou naquela aula. E naquela aula, a gente fez a evolução da divisão internacional do trabalho a partir das 3 grandes fases do capitalismo. E aí eu te chamo para uma retomada. A primeira fase do capitalismo é aquela fase que a gente chama de capitalismo comercial. Aquele capitalismo que estava bem associado ao período das grandes navegações. Um momento onde a gente tinha relações entre os países, daqueles que eram os colonizadores, ou seja, as metrópoles que chegavam em determinados territórios e faziam da população daquele território uma colônia, ou seja, um espaço de onde eles retiravam matéria-prima. E aqui já fica essa primeira relação que nos faz pensar como é que estava essa divisão, essa cadeia produtiva nesse cenário. Se a gente pensa dessa forma, os países que configuravam as colônias, eles eram os países de onde o colonizador, no caso a metrópole, ela retirava a matéria-prima. Em contrapartida, o que essa metrópole encaminhava para essa colônia? Ela trazia, então, e destinava para essa colônia produtos manufaturados. E aqui eu chamo a sua atenção que a gente ainda não está dizendo de produtos industrializados. Ainda não temos aqui as indústrias, mas sim as manufaturas, que já transformavam a matéria-prima em bens, mas não nessa lógica de industrialização. E aí, eu te convido a observar a segunda fase do capitalismo. Estamos, então, dizendo do capitalismo industrial. Estamos reconstruindo um momento histórico, a Revolução Industrial. A relação ainda é de metrópole e colônia, mas há uma modificação nessa distribuição, nessa divisão internacional do trabalho. E você observa que
A colônia, ela ainda permanece mandando matéria-prima e produtos primários. Então, a gente está dizendo de matéria-prima, o diamante, o ouro, o minério de ferro, mas a gente está dizendo de produtos primários. O açúcar, por exemplo, entra nessa perspectiva aqui de produtos primários. E o que a metrópole, nesse contexto de revolução industrial, ela encaminha para essa colônia? Nesse contexto, a cadeia produtiva já está associada, então, a produtos industrializados. Eu chamo a sua atenção que nesse período foram descobertos os combustíveis fósseis, o carvão mineral, por exemplo, o petróleo, que deram condições para essa expansão industrial. E aí, eu chamo a sua atenção para a fase do capitalismo e para essa fase da divisão internacional do trabalho, na qual nos encontramos, né? E a história do capitalismo, ela se mistura com a história do processo de globalização. Então, aqui, a gente está na terceira fase do capitalismo e a gente está entre uma fase da nova divisão internacional do trabalho. E aqui a gente não tem mais metrópole e colônia. A maioria desses países já se tornaram independentes. Então, eles deixam de serem colônia e as metrópoles deixam de serem metrópoles, embora essas relações elas permaneçam, principalmente as associadas à divisão internacional do trabalho. Então, a gente está dizendo de países subdesenvolvidos, que a gente pode chamar também de periferia. E a gente está dizendo de países desenvolvidos, aqueles que a gente chama de países centrais. Ou seja, se fosse para a gente voltar, os países desenvolvidos, a maioria deles foram as metrópoles e a grande parte, quase todos, países subdesenvolvidos foram as colônias. Só que hoje, essa relação, então, essa divisão internacional do trabalho, ela é uma divisão internacional do trabalho diferente. Hoje, os países subdesenvolvidos, as antigas colônias, elas ainda exportam matérias-primas e produtos primários, mas elas exportam também produtos industrializados. E aí você precisa pensar que o Brasil, por exemplo, retomando a nossa história, foi uma colônia que num primeiro momento fazia a produção ou extraía da natureza matéria-prima, ou fazia o cultivo de grãos, a criação de animais. E agora, com o contexto da globalização, com a industrialização do próprio país e a entrada de empresas multinacionais, hoje na nossa pauta há também a exportação de produtos industrializados. E os países desenvolvidos ou centrais, além desses produtos, eles mandam para nós a tecnologia e os investimentos. Estamos, então, na terceira fase do capitalismo. E você deve estar aí se perguntando, qual, então, que é o futuro do trabalho, pensando esse contexto atual de globalização, de desenvolvimento tecnológico? E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Então, essa terceira fase do capitalismo, ela é também chamada de revolução técnico, científico, informacional. É técnico porque lá na manufatura você teve a evolução da técnica. A gente pode dar como exemplo o arado. Quando a gente pensa que ela é científica, é quando a ciência se apropria dessa técnica e melhora a qualidade desses instrumentos. E agora, além de técnica, de científica, ela passa a ser informacional. Então, estamos na era digital. Estamos na era onde as relações elas se fazem pela rede e esse capital ele ganha força para circular pelo mundo por essa rede. E aqui eu já estou dizendo dessa estrutura então,
que permite uma conexão não só entre as pessoas, mas entre os lugares. A gente costuma dizer que está havendo uma redução das distâncias, quando, na verdade, a gente tem uma maior aproximação em função dessas redes e desses recursos tecnológicos. Há, então, uma alteração nessa lógica de produção, de prestação de serviços e, como consequência, na lógica de consumirmos. Aqui, as empresas que antes eram multinacionais, que apresentavam sede em um país e filiais em outros, agora se tornam transnacionais. O que significa isso? Elas se pulverizam no planeta. Às vezes, para produzir um carro, a gente precisa de produtos que são fabricados em 14 países. Então, há essa aproximação. E como é que isso influencia, então, nas nossas condições de trabalho? A gente precisa pensar aqui nessa lógica da automatização. A partir do momento que esse capitalismo e a gente vive essa revolução que é informacional, essa tecnologia ela é agregada às relações de trabalho. E aqui eu trouxe 2 exemplos dessa automação. A gente tem aqui um robô, né, chamado Atlas, aí, dá uma sensação de um humanoide. E aí, diga-se de passagem que é um robô pensado para executar aquelas tarefas que são mais difíceis para nós, seres humanos, ou que causam algum tipo de desgaste ao nosso corpo físico. Mas ainda assim, embora ele seja um robô, ele precisa dos nossos comandos, até mesmo para fazer o reconhecimento de um espaço e conseguir realizar essas tarefas. Na outra imagem, você vai observar um drone que vem sendo pensado para substituir as entregas feitas aí por uma espécie de correio. E aí é uma tecnologia que era para ter sido lançada, vale a pena você dar uma pesquisada. É uma tecnologia de um drone que suportaria levar até a sua residência até 2 quilos associado a esse produto que você tivesse encomendado. Então aqui a gente começa a refletir. A máquina ela está se aproximando e muitas das vezes já substituiu as atividades humanas. Então a gente vai conversar um pouco do que isso traz para nós, seres humanos. Aqui então eu trouxe 2 questionamentos para fazer uma provocação e trouxe um GIF, né, de um filme de Charlie Chaplin, que você já deve ter encontrado lá no seu livro de história, chamado Tempos Modernos, um filme de 1936 que tenta fazer uma crítica quando essa mecanização ela chega no espaço da indústria. E aí, não sei se você se lembra, o Charlie Chaplin ele faz tão repetidamente a mesma tarefa que tem uma cena clássica, essa daí que ele vai embora da empresa como se ele estivesse apertando aquele parafuso daquela tarefa que ele executa. Então aqui eu trouxe um questionamento. O homem é tão eficiente quanto a máquina ou a máquina é tão eficiente quanto o homem? Então vale essa reflexão até para nós, seres humanos, pensarmos o nosso lugar no mundo e pensarmos esse fenômeno da globalização. Que se a gente pensa que a máquina é mais eficiente do que nós, seres humanos, a gente está pensando numa globalização que Milton Santos chamaria de uma globalização perversa, uma globalização que desconsidera os seres humanos e pensa só as questões de lucratividade. Então a gente vai fazer essa conversa e ver como é que a gente se encaixa. E então, essa tecnologia inserida no mercado de trabalho, ela gera um tipo de desemprego. Um desemprego que a gente chama de estrutural, que ele não é aquele desemprego que a gente está acostumado, que é resultado de um desequilíbrio econômico, de uma crise econômica. A gente pode dar o exemplo do aumento da taxa de desemprego no contexto que a gente está vivendo de Covid,
porque o nosso direito de ir e vir, ele está vedado. Então, muitas empresas, o comércio, ele não está funcionando. Isso gera desemprego? Sim, um desemprego que tem tempo útil para terminar. Assim que essa crise passar, por exemplo, associada à doença, os postos de trabalho, ao longo do tempo, eles vão ser retomados. Quando a gente fala do desemprego estrutural, a gente está dizendo de uma outra coisa. A forma de fazer aquela atividade mudou. Então, aquela pessoa que provavelmente foi substituída por uma máquina, ela nunca mais terá acesso àquele posto de trabalho, àquela vaga de trabalho. Então, aqui a gente pode dar vários exemplos. Quantos caixas, por exemplo, pessoa física no banco, foram substituídos pelos caixas eletrônicos? Quantos lavradores foram substituídos pelas colheitadeiras? Então, aqui a gente está fazendo uma reflexão do que essa tecnologia impacta no mercado de trabalho. E agora, eu queria te desafiar a tentar pensar junto comigo duas questões muito importantes. Existem benefícios na substituição do trabalho do ser humano pela máquina? Isso é uma primeira pergunta. A quem interessa a automação dos postos de trabalho? A quem interessa substituir um funcionário pessoa por um equipamento para fazer o mesmo trabalho? E quais profissões estão fadadas a deixarem de existir, pensando em todos esses avanços tecnológicos que a gente conversou, mas todos aqueles que você consegue se lembrar? Quais tornarão cada vez mais necessárias? Existem aquelas profissões que são profissões do futuro? Então, aqui, a gente vai fazer a reflexão, não farei a leitura, é só para você ter o acesso. A gente vai fazer a reflexão. A nossa primeira pergunta é se existia benefício. Existe benefício quando a gente pensa a máquina nos substituindo naquelas atividades perigosas. Por exemplo, um profissional que trabalha com reagentes químicos ou que, de repente, trabalha em áreas subterrâneas, fazendo cabeamento, por exemplo, de iluminação, mexendo com questões associadas à possibilidade de choque ou de contato com algum produto. Pensando dessa forma, é interessante termos máquinas, vai trazer segurança para os profissionais. Mas se a gente pensa qual é o interesse dessa automação, o interesse ele está associado ao barateamento, muitas vezes, dessa relação de trabalho, né? As pessoas, elas têm direitos trabalhistas, elas adoecem, elas pedem licença. Então, para a lucratividade, é um benefício para o empresário, né? Para aquela pessoa que tem o servidor, é melhor ter a máquina. E quais as profissões então estão fadadas a desaparecer? Essas profissões que estão associadas a tarefas repetitivas que as máquinas que não conseguem ter inteligência artificial conseguem fazer. E o que a gente não perde de campo? Não perdemos aquelas atividades que dependem da nossa racionalidade, mesmo porque somos nós, seres humanos, que criamos os robôs e essas máquinas que muitas das vezes nos substituem. Então, as atividades relacionadas à gestão de pessoas, o próprio professor, né, as artes, são atividades que as máquinas não conseguirão substituir. Aqui é só uma nuvem de palavras para chamar sua atenção nessa nova tendência e te dizer que, embora a gente tenha essa automação, tem uma palavrinha mágica aqui que é a educação. Somos nós, seres humanos, que controlamos e criamos essa tecnologia. Então, é importante que a usemos a nosso favor. E na aula de hoje, a gente viu, então,
que a gente se encontra na revolução técnica, científica e informacional. A terceira fase aí da Revolução Industrial, a terceira Revolução Industrial. A gente viu que a divisão internacional do trabalho, ela afeta mais ou menos os países, dependendo da sua história dentro do sistema capitalista. E a gente viu que o desemprego estrutural é esse desemprego que as máquinas substituem o nosso lugar. E aí, eu deixo aqui para você essa imagem, né? É pelos livros e através dos livros que seremos capazes de ter espaço no mercado de trabalho e pensar possibilidades de tornarmos mais justas as relações e não simplesmente substituir os seres humanos. Até a próxima aula!